trazendo um assunto essencial. Nesse mês de setembro, celebramos a campanha de Setembro Amarelo, um mês que falamos sobre a valorização da vida. E para contribuir com toda a nossa informação, nós trouxemos ela, que é a amiga, que é a mulher, que é super ativa e preenche todo o espaço com extrema alegria e espontaneidade. Ela que é formada em arquitetura e está agora nessa trajetória, trazendo todo o seu conhecimento, Amanda Toledo. Ai, gente, maravilhoso. Primeiramente, queria agradecer o convite para esse projeto tão maravilhoso, principalmente vindo com mulheres maravilhosas. E estou aqui hoje, eu acho que principalmente pela minha experiência, pela minha jornada, né, da minha vida, acho que tem uma bagagem legal. E principalmente por essa beleza da troca de aprendizados e experiências que eu acho que a gente vai ter aqui hoje. Acho que não só eu vou agregar para vocês, mas para quem vai estar vendo a gente, como para mim também. Eu tenho muito a aprender com vocês. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Coisa boa. Nossa, Isso mesmo. honradas. A gente escolheu a dedo, né? Porque para falar sobre valorização à vida, né? Trazer esse assunto, que é um assunto que às vezes a gente deixa para lá, né? Nesse mês dessa campanha de Setembro Amarelo, às vezes o olhar, né, que é volto, que as pessoas colocam, não é sempre, né, pensando nessa valorização. Às vezes os pontos que trazem, né? Principalmente porque quando a gente fala dessa campanha, a gente traz os assuntos das doenças, né, que estão ao redor. Depressão, ansiedade. E fica um clima, né, quando a gente traz esse assunto, um clima em volta disso, e não a valorização, né. Fica um mês muito trágico. Quando a gente olha para setembro, é um mês extremamente, né, que traz uma abordagem, que traz uma história muito trágica, e isso é muito acentuado assim, pelas políticas públicas, pela trajetória de vida. As pessoas ficam extremamente mais afloradas e muitas vezes a gente tem que olhar para esse mês como uma forma diferente de olhar isso, uma forma de reestruturar essa história. Então vamos pegar isso aqui e vamos passar para uma outra visão, para um outro tipo de conhecimento que as pessoas acentuam e esquecem de falar da outra parte, né? Então, você traz muito isso, esse processo de resiliência, de transformar a dor em sabedoria. E se você pudesse contribuir um pouquinho com a sua história, dentro das suas limitações. Tá. Primeiramente, eu acredito muito que hoje em dia a gente falar sobre Setembro Amarelo, depressão, ainda é um tabu. É tudo muito quadrado. A gente olha muito do lado científico, que é importante sim, mas a gente tem que olhar também pelo lado humano. Porque ninguém é igual. Cada pessoa demonstra de um jeito diferente, vive a vida de um jeito diferente, com fardos diferentes. Eu mesmo, a minha jornada começou, acho que desde que eu nasci, já no caso, por causa do meu pai. Para quem não sabe, o meu pai tinha depressão, nós perdemos ele para isso, né? Só que era numa época, eu perdi meu pai em 1998. Era uma época que não tinha tanta informação, e não que hoje também seja fácil, mas naquela época era muito mais difícil. Não só para o entendimento das pessoas, como você achar uma ajuda profissional. Também tem tudo a parte geracional da minha família, que vem de pessoas muito antigas, que aquilo não existia, ninguém notava, né? E a partir do momento que meu pai faleceu, né, que perdemos ele para depressão, eu tenho certeza que marcou a minha família para sempre. E minha mãe, quem olha para nós, nunca imagina que a gente já passa por isso, tem depressão, tem ansiedade. A minha mãe, ela tem depressão também, difícil de acreditar. Eu tenho, acho que todo mundo ali tem um histórico e a gente aprendeu a se cuidar muito, né? E só que isso também não é um processo fácil. Quem vê a gente feliz na rua nem imagina os anos que são de tratamento, de construção, e quando eu digo de luta. E quando eu digo tratamento, não é só tratamento médico, não, é uma construção familiar, pouco a pouco, para você entender a outra pessoa
Eu me descobri, eu não falava que eu tinha depressão. Nunca. Isso foi um processo até eu poder me entender. Eu fui ser diagnosticada com depressão quando eu tinha 13 anos, que foi quando eu descobri as causas do falecimento do meu pai, porque até então isso não era muito falado ali dentro de casa. Eu acho que por causa de traumas da minha família, eles não sabiam como chegar em mim. Minha mãe, quando eu tinha 11 anos, minha mãe teve assim, aquela depressão maior, minha mãe só ficava na cama e eu não entendia aquilo. E foi num processo até que aquela coisa, a gente vai pro mundo, a gente vai crescendo, vira adolescente, e aí que eu fui descobrindo as causas. E aí, desde os meus 13 anos, eu tô num tratamento intensivo para isso. E não é uma coisa linear. Jamais, é uma montanha-russa. Eu já passei por psicólogo, psiquiatra, e não é só isso, né? Mas, e ainda hoje, estou em constante evolução, assim. Aprendizado. Eu acho que a gente pensa muito como, pelo menos assim, falo de uma visão do lado de cá, né? Eu não tive o contato com um acontecimento desse, mas também tenho diagnóstico de depressão, ansiedade. Mas olhando desse lado, eu vejo você contar e, né, vou saber muito ainda aqui, mas é um constante aprendizado, porque até hoje esse assunto, trazer, mesmo você já tendo passado por todo esse tempo de terapia, nunca vai acabar, né? É uma questão que não se esquece, né? Tá marcado, faz parte da sua história, tá marcado e vai ser, assim, algo que você vai carregar e trabalhar para sempre. Então, eu acho que, na minha concepção, esse aprendizado de quem vive e de quem não viveu, né? E pode ajudar, por exemplo, eu não vivi na minha família, mas eu posso ajudar, né? Na minha profissão, como professora, na minha família, com amigos. Eu posso ajudar sendo ouvido e aprendendo também com a dor, com o processo. Eu tenho certeza que na sua trajetória, na sua história, tiveram muitas pessoas, né? Muitas. Assim, a vida não para, né? A vida também é orgânica. Entra gente, sai gente. E nessa montanha-russa, atualmente, eu já nos meus 27 anos, eu estou redescobrindo nesses últimos 6 meses coisas que nesses últimos 10 anos, mesmo passando por terapia, eu nunca me toquei. Então é aquela coisa, não é linear, né? Você está sempre em processo de aprendizado. Mas a depressão tem aquela coisa de que é só choro, tristeza, é aquele estigma de que é só aquela coisa pesada. E não é, cada pessoa tem sintomas diferentes, externam de formas diferentes. Eu mesma, quem me vê na rua, vê sempre feliz. Exatamente. Mas é o meu modo de encarar a vida, né? E, nossa, é tão complexo que a gente nem sabe o que falar, né? É porque, na verdade, as pessoas colocam uma caixinha, um parâmetro, né? É assim, a pessoa tem depressão, então vai ser assim. Tem que ser triste, só chorar, não sair de casa, não pode comer, né? E às vezes não existe só a depressão, né? Tem a ansiedade. Hoje em dia, a gente, com pesquisa, a gente sabe que tem um transtorno bipolar, tem tantos outros transtornos que agregam, né, aquilo ali, né, que essa doença, nossa. Que iniciam, né? O fato de você não passar por um tratamento, não fazer um acompanhamento profissional, não receber um diagnóstico correto, isso intensifica e vai se agravando conforme for passando os anos, que for atribuído as responsabilidades, as dificuldades, e as pessoas não vão conseguindo lidar com aquilo. Então, a depressão, ela não existe por si só, muitas vezes. Existem mais coisas ali, outros transtornos que poderiam ser diagnosticados, trabalhados e chegar no ponto que a pessoa chegou e aquilo não acontecer. Então, igual você trouxe também, né, que além do acompanhamento, a importância da rede de apoio, né? A rede de apoio também não se baseia somente pela família, mas pelos profissionais que estão ao nosso redor, pelos nossos amigos, pelos companheiros que a gente escolhe caminhar, né, juntos. Então, tudo isso engloba e faz muita diferença no nosso processo. E as pessoas, elas têm esse estigma, elas
né, enquanto não chega naquele ponto que eu aprendi lá, com aquela informação, então ela não precisa de mim. É uma frescura. Ela está numa situação, ela está de TPM, né? Existem vários diagnósticos, né, falsos diagnósticos populares, e existe um estigma que precisa ser quebrado. É muito romantizado, né? Romantizado ou banalizado, também não sei, porque hoje em dia você vê alguém chorando, alguém tá estressado, alguém deu uma crise de estresse, tá com depressão. E como é que eu posso dizer? E diferenciar, por exemplo, essa questão, né, que as pessoas falam, ela está com depressão. Nós, seres humanos, nós passamos por estados, situações em que nos deixam deprimidos. Eu estar numa situação deprimida é uma coisa, eu estar com um transtorno de depressão maior é outra. Então, existe um período de tempo muito longo, existem vários critérios que precisam ser avaliados, eles não vão estar ali estampados nem para o profissional, nem para a rede de apoio, nem para qualquer outro âmbito que aquela pessoa esteja inserida. E isso, a própria pessoa, por isso que é muito importante o profissional, se eu tenho esse autoconhecimento e vejo que eu não estou bem por alguma razão, e aquilo vai permanecendo, eu preciso buscar ajuda. Eu preciso quebrar o estigma de que os profissionais, psicólogo, psiquiatra, são para louco, são para transtornos psiquiátricos, né? É aí que entra o meu lado, assim, mais humano, né, vamos dizer assim, de vivência. Porque a rede de apoio é muito importante, mas a gente tem que ter consciência, assim, a depressão ela é real, uma doença real de um mundo real. E a gente tem que ter consciência também de que nem sempre a gente vai ter essa rede de apoio. E que nem todo mundo que está na nossa vida, não é porque está na nossa vida que faz bem pra gente. Nossa, né? Eu mesmo acho que, da minha experiência, eu já tive dias terríveis, que eu não queria sair da cama. Sabe aquela ressaca que a gente tem, aquela virose que a gente não sai da cama, não tem força pra nada? É basicamente aquilo, os meus piores dias. Escovar os dentes, tomar um banho, era um desafio assim, era um Everest pra escalar, né? Mas eu já tive muitos dias também que eu saía na rua, sorria pra todo mundo, mas por dentro eu tava contida, chegava em casa e eu desabava. Por qualquer coisinha, até uma interação social que eu tive, eu chegava em casa me questionando, nossa, eu devo ter sido uma pessoa horrível de interagir, nossa, será que eu passei vergonha? E você começa a pensar coisas além da sua realidade. Não deveria ter falado aquilo. Não deveria ter falado aquilo. Uma coisa pequenininha. Exato. Entendi. É uma montanha russa, não dá pra você categorizar assim, não. Você tem depressão, você só vai chorar, fazer isso, fazer aquilo. Não é quadrado. São dias e dias. E de rede de apoio, eu tive, acho que a pessoa que mais me viu crua mesmo, na minha versão bruta, foi minha mãe. Porque essa coisa também de pedir ajuda, ainda também é necessário, mas ainda é um desafio muito grande. Sim. Ô Amanda, para trazer assim, uma forma mais direta, né? Se você tivesse que falar pra gente por que você tá aqui, a gente já trouxe isso, né? Mas um motivo. Quando a gente fala dessa campanha do Setembro Amarelo, né, a gente trouxe todos esses questionamentos. Por que você? Por que você aqui? Acredito que não só pela minha bagagem, mas eu acredito que é um tema tão atual, assim, não só atual, mas que precisa ser falado. É um tema importante, porque trata do que nós somos, humanos, né? E hoje em dia a gente está vivendo num mundo tão caótico, tão agressivo. A gente sabe que tem as exceções. Sim. E que hoje em dia é muito difícil você manter uma saúde mental. Você ter uma saúde mental. E eu acho isso um tema extremamente importante da gente trocar essas experiências e a gente falar. Porque só assim a gente realmente vai poder quebrar esse tabu. Sim. Eu acho extremamente necessário. É uma coisa muito padronizada. E nós temos que estar encaixados naquele padrão, mas estar encaixado ali para ser aceito, para que uma grande massa ali nos inclua em alguma coisa. Sim. Só que aquilo também gera sofrimento, porque eu não consigo ser autêntico, eu não consigo ser verdadeiro, eu não consigo entrar em contato comigo mesmo, né? É bem aquela coisa assim, a gente só se vê quando a gente se mostra. E a gente vê uma realidade hoje em dia que as pessoas elas não se mostram.
Acabou isso. Isso é uma questão que eu tô vendo assim, que está se estabelecendo cultural e de criação, né? Você tem, desde pequeno, você já tem um destino inteiro lá programado, que tua família já te destinou aquilo, e você tem que seguir, você tem que seguir aquele padrão. Sai um pouquinho dessa curva, né? Nossa! Sai um pouquinho, qualquer pessoa, sai um pouquinho da curva do programado, do tem que ser, né? Você, falando sobre rede de apoio, que às vezes, né, as pessoas às vezes não têm isso, o público que eu trabalho, Amanda, é um público mais periférico, né, na escola onde eu dou aula. E esse público é um público onde a sociedade em si como um todo olha para aquelas pessoas, para aquelas crianças e não aceitam que elas tenham, né, algum tipo de distúrbio, algum tipo de dificuldade emocional. Não, assim, você já tem tanto problema, eles falam, né, real, não tem comida, não tem casa. Como assim você tem depressão? Sabe? Eu tive casos, eu passei por situações extremas, né, de crianças que sofreram abusos, enfim, tanto psicológicos quanto físicos, né? E a gente acompanha essas crianças passando por tratamentos de forma muito preconceituosa. É absurdo, sabe? E nós, principalmente nós, como profissionais que nós somos, olhar uma criança, um adolescente, né, que tem direito ao acesso à saúde. Saúde mental é saúde. A gente não pode falar para aquela criança, né, que ela não vai ter a chance de ter um cuidado, né? Então, por mais que a gente fale, todo mundo tem um predestino, né, um destino ali, uma vida praticamente já determinada. As minhas crianças, né, elas têm que determinação. Determinação do tráfico? Não. Se ela tiver um tratamento legal, né, ela pode sim ter um caminho diferente, ter uma escolha diferente, né? E aí ver isso tudo, poxa, uma rede de apoio é fundamental. É um direito. É porque, assim, a depressão é uma doença psicológica. E ela pode ser genética ou não. E física também. Física, porque a depressão, ela começa na mente e vai para o corpo também. Você demonstra sintomas físicos. E as pessoas... não é porque a depressão também é uma doença genética que você tem uma sentença, que você está fadado a isso. Sim. Só que as pessoas entram nesse tabu de que a depressão ela tem gênero, raça, e não tem, ela não tem classe social, ela não tem gênero, ela não tem ela é simplesmente uma doença de humanos. A gente materializa a dor. Sim. A gente coloca uma pressão ali muito em cima, como se fosse material. Então, como se fosse, tipo assim, só quem não tem acesso ao básico ali da sobrevivência é que pode sofrer. Sim. As outras pessoas não podem sofrer. E esquece que independente da sua classe social aí, por se tratar também de uma doença, vamos dizer assim, física, a depressão, ela começa no organismo, que eu não sou profissional, assim, para falar disso. Mas eu sei que tem alguma coisa a ver com química cerebral, com hormônios, neurotransmissores, tudo hormonal. Se a gente pensar, Amanda, tudo na nossa vida é questão de afinidade, né? Entrando só para trazer a questão da química do nosso cérebro. Se a gente não manda energia, se a gente não manda hormônio, nada funciona. Não funciona. Né? Quando a gente faz exercício físico, para que a gente faz? Só pra gente emagrecer? Não, é pra gente circular tudo ali com tranquilidade. Então, tem essa questão também, realmente, da química dentro do nosso corpo. Por que a gente trata a depressão, a ansiedade com remédio, né? O que é o remédio? O remédio nada mais é que uma substância química que tá faltando ali em algum lugar, né? E a depressão, ela é incapacitante. E muito. Não é pouco, não. Tem coisas que, às vezes, você tem que fazer. Principalmente se você é adulto. Você não pode deixar de trabalhar ou de fazer porque a vida não para pra você. Só que,
coisas que você demoraria, às vezes, 1 hora para fazer, você demora 3 dias. E aí que entra a questão também da procrastinação. Que a gente acha que procrastinação é coisa de gente preguiçosa, gente malandra. Não é. Tudo isso tem que ser avaliado. Isso entra dentro também da depressão, da ansiedade, do TDAH, né? Eu tô me descobrindo também nessa área, depois de muitos anos de tratamento, eu agora, porque vamos colocar aí uns 15 anos, né, de tratamento, eu tô me redescobrindo agora no TDA, né? De coisas, de sintomas que eu tinha e que eu não entendia, porque eu achava que só ir no médico e passar, às vezes, por uma terapeuta, aquilo lá ia ser minha cura. Não é uma cura, né? Tu não processa, a sua rede de apoio conta muito, né? E aí e também não é porque você vai no médico que só aquele médico que você vai, ele vai ser certeiro. Às vezes você precisa também de uma rede de apoio de outros médicos, Outros profissionais. Outros profissionais. Sim. Isso é importantíssimo. É porque às vezes chega um profissional também acha que o profissional é o melhor, o mais recomendado, mas não se adequa a você, a sua realidade, ao que você precisa, né? Sim. Tanto é que a gente conversou muito, a Jaque, sobre isso, porque nós, como profissionais, a Jaque é psicóloga, eu sou professora, então eu não tenho base psicológica, né, para suprir as crianças da escola onde eu dou aula. Porém, a minha posição lá como profissional, né, como professora, eu levo esse apoio para eles também. Então, é tudo que está em volta. O profissional que trabalha junto com você no seu trabalho, ele pode ser parte da sua rede de apoio, né? Sim. As pessoas pensam em rede de apoio só pai, mãe, marido, né? Não, cara, é todo mundo que está ali perto de você, próximo ou não tão próximo, mas que pode agregar, que pode um grãozinho, né? Uma sementinha. Outra coisa muito importante também sobre não só o tratamento, a evolução, assim, pra gente quebrar tudo isso que as pessoas acham que a depressão são quebrar traumas geracionais. Porque a gente está lidando com pais, tios, avós de uma geração passada, que às vezes deveriam fazer parte da sua rede de apoio, mas são aqueles que não te agregam, que falam que você é problemático, né, que não entendem, é frescura. Eu mesmo já ouvi de parentes meus, quando eu chegava, às vezes, em algum lugar, às vezes eu tinha que andar com a minha cartelinha de remédio, porque você tem horário para tomar, tem remédios que é melhor você tomar de dia, outros de noite e tal. Mas pra que isso? Que bobeira. Problemático. E o pior, deveriam ser pessoas que deveriam te acolher, mas eu também não julgo, porque eles não conseguiram quebrar aqueles traumas da geração deles e estão passando isso pra frente também, porque eles não tinham tanta informação. E eu acho que esse desafio agora é nosso. Nossa, quebrar esse trauma geracional, né? Eu, graças a Deus, assim, eu sou muito abençoada com a minha mãe, que eu acho que é uma pessoa muito visionária, ela além do tempo dela, então ela acho que a única pessoa que me viu da minha forma crua, nos meus piores dias. Eu, depois de, como eu falei, tantos anos de tratamento, eu estou começando a achar natural pedir ajuda agora, falar agora, porque teve dias que eu tava muito ruim, teve dias não, ano passado, eu comecei esse ano, que eu tava tão ruim que eu não queria sair de casa, mas eu não tinha coragem de chegar para os meus próprios amigos e falar, não tô legal para sair hoje, não tô bem. Principalmente por pessoas dessa rede, que deveriam ser da rede de apoio, de quando você falar, eu tô sentindo isso, eu me sinto desmotivada, eu não quero mais levantar da cama. E o pior, quando você fala, não sinto mais vontade de viver. Não fala besteira. Para de falar isso. Aí você fala, nossa, eu sou um monstro, eu tô falando besteira. E não entra só... Aí que entra também essa questão de classe social. Eu, graças a Deus, sou muito abastada, né? Sempre fui privilegiada. Mas isso também contribuiu, porque às vezes eu falava, gente, eu tenho tudo. Eu não tenho o direito de estar me sentindo assim depressiva. Sabe, a gente se culpa, fala, mas eu tenho uma casa, eu tenho comida, sabe, eu tenho... Por que eu tô assim? Eu tô errada. E a gente se culpa. E essa culpa vai corroendo a gente e vira uma bola de neve. Mas eu entendo que esse é o meu fardo, eu estou lidando com ele. E é aí que a gente tem que ver que somos seres individuais. O que eu sinto, o outro não vai sentir. E a gente tem que tratar a depressão também como um organismo vivo.
Sim. né? Único. Cada pessoa é um caso. Se não fosse tudo igual, teria só um remédio, só um diagnóstico, só um médico. Só isso. E trazer, né, a relevância que conhecimento, ele não se traz somente na questão científica e profissional, mas, por exemplo, nessa questão geracional. Se os meus pais tivessem uma base de um conhecimento, algumas coisas eu não teria passado. E estar aberto a isso. Eu ter a abertura de ter empatia, de ter uma escuta ativa, de ser congruente na minha fala, de entender, ter um entendimento que nós estamos lidando com seres únicos e individuais. Então, o conhecimento, ele não se abrange somente ao conhecimento técnico. Não, é conhecimento de experiência, de vivência. É sair um pouco dessa caixa egoísta que as pessoas são. As pessoas são muito egoístas. Igual você trouxe... Eu tinha receio de falar para os meus amigos a minha real situação. E de fato, assim, eu sendo sua amiga, é algo extremamente novo a quantidade de informação que você me trouxe recentemente. E por que eu tenho essa necessidade de colocar sempre a expectativa de que eu sou autêntica, de que eu sou uma pessoa bacana, de que eu sou uma pessoa alegre, de que eu tenho a obrigação de todo ambiente que eu tô levar felicidade, alegria, porque na minha casa não tem. Não, calma, eu também preciso receber isso. Sim. Eu também preciso estar no papel de receber isso. E a gente esquece que toda dor é válida. A gente acha que... Eu pelo menos, eu ficava naquela de quando começou, então se eu era uma adolescente, eu não entendia muito bem. Mas depois que eu fui ficando adulta, eu falei, não, é só uma fase ruim, eu devo estar frustrada, vai passar. E eu fui a última a realmente aceitar e falar, não, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Nós somos, eu acho que, os nossos piores inimigos. Porque ao mesmo tempo que nós somos os principais, nós somos os únicos que a gente pode se ajudar. A gente tem uma rede de apoio, mas tem que partir da gente primeiro. Nossa. E é um processo muito doloroso, porque por mais que a gente queira, não é só querer. É uma doença que, não, eu quero mudar, eu quero melhorar, agora não. É doloroso, parece até que você tá com uma tonelada de pedra nas suas costas que não te deixa, só de você pensar em fazer, dá vontade de chorar. E é um desafio muito grande as pequenas ações. E a linha tênue entre eu querer resolver e eu querer encerrar. Então, é sempre essa corda bamba que a pessoa, quando, não só em depressão, mas qualquer outro transtorno que não faça, né, a pessoa não faça tratamento, não tem um diagnóstico, é sempre essa linha tênue entre eu quero resolver, mas eu quero encerrar com isso aqui. E não são as mesmas coisas. Não. Completamente diferentes. Eu tive também, Amanda, não sei como que foi pra você, né? Mas assim, trazendo um pouco da experiência própria, eu queria ouvir de você. Sim. Como foi pra você? Quando eu fui diagnosticada, eu achei absurdo. Não, isso, imagina, igual você disse, é uma fase. Eu me automediquei por 2 anos. Parei com a automedicação, fiquei sem tratamento um bom tempo. Voltei com a medicação há pouco tempo atrás, mas eu precisei todo de um processo na minha análise com a minha psicóloga para chegar até onde eu cheguei e entender que o remédio era auxílio, era necessário, podia ser para aquele momento, como para um tempo mais longo. Então foi todo um processo que eu tive que trabalhar na minha psicóloga para entender e começar o tratamento verdadeiro, porque a automedicação é... Gente, pelo amor de Deus, né? Sim. Que maturidade da minha parte. E hoje eu, né, tenho a minha medicação, faço acompanhamento psiquiátrico e é equilibrado. Eu sinto... É uma ajuda mesmo, eu sinto que é um auxílio. E eu não sinto que é uma coisa que eu vou precisar, por exemplo, pela vida toda. Pode ser que sim, pode ser que não. Quebrei o tabu, mas eu precisei de todo um processo psicológico. Precisei trazer isso na terapia. Não foi de cara. Não foi. Como que foi pra você? Conta pra gente. Olha, com a parte medicamentosa, também é uma montanha russa. Mas é um ato de amor que a gente tem por nós, principalmente por aquele... Eu já ouvi muito isso de psiquiátrica. Mas você tá louca? É médico de doido. Tem ainda esse preconceito. E a medicação,
quando a gente procura essa ajuda, a gente tem que ter consciência, né? Não é fácil ter essa consciência, só com muita experiência. Eu digo, a gente acha que vai tomar num dia e no outro já vai estar tudo lindo, flores e arco-íris. E não é assim. O remédio, dependendo, demora de 15 dias para começar a fazer efeito. E não é uma coisa certa. Tipo, eu vou no médico hoje, vou começar a tomar remédio hoje, daqui uns dias vai fazer efeito, e esse remédio que vai ser minha salvação. Não, cada corpo reage de um jeito. Eu já tomei vários, já passei por todos os tipos de medicação. A minha doença, a minha condição tá razoavelmente controlada hoje em dia. Tô aqui, né? Olha eu quebrando aqui esse tabu comigo, mas né? E eu já tomei remédios que me davam muito sono. Outros deu ok, só que depois que eu fiquei 6 meses tomando ele, já não dava mais aquele efeito desejado. É aí que você tem que conversar com o seu médico e falar, não tá legal, vamos trocar. Teve remédio? Eu fiz arquitetura, minha mão é minha ferramenta de trabalho. E teve remédios que eu tremia para poder desenhar e tá aí. Encontrei um professor lindíssimo na época da faculdade, chamado John Reis, e ele percebeu que eu não estava legal, ele fez parte da minha rede de apoio, porque teve uma vez que eu cheguei para fazer uma avaliação prática e eu precisava mostrar a caligrafia técnica, e eu comecei a tremer, e ele percebeu. Ele falou, não, tá tudo bem, o que você acha, vamos sentar aqui, me fala sobre o seu projeto, e aquilo, aquilo me tocou por uma vida inteira. Que a gente, nossa rede de apoio não tá só dentro de casa, dentro da nossa família, tá no mundo também, né? E essa parte medicamentosa também não é um processo linear. Não. Você tem que se adaptar, mas é extremamente importante. Sim. Procurar um profissional. Ô, Amanda, conta pra gente uma coisa assim, a gente tava falando trouxe a questão do remédio, né? Sim. Só pra gente entender, porque é necessário. Sim, né? É necessário, se você chega nesse momento de entender, de compreender isso, né? Porque tem pessoas que não precisam, tem pessoas que encontram outras formas, né? E existem várias formas. Sim, e quando a gente fala de outras formas de tratar, mas também de prevenir, né? E aí, como que a gente previne isso? Com certeza, a priori, autoconhecimento. O processo de prevenção é autoconhecimento e conhecimento. É exatamente aquilo que a gente trouxe. É eu ter pelo menos o básico de conhecimento de vivências para eu olhar para o outro, identificar que ele precisa de uma ajuda. Você também passou por isso, eu também passei por isso. Não foi a minha família que identificou que eu não estava bem. Foi uma outra profissional depois de 6 crises de ansiedade e todo mundo achando que eu tinha alergia à atividade física. Porque eu parava de respirar e eu estava tendo crises de pânico. Que coisa. E ter essa visão que aquela profissional teve ao olhar para mim e falar, você tem ansiedade, você não tem outra coisa. Mas, mesmo assim, na minha adolescência, isso também não era falar. Eu também não tinha conhecimento, eu era muito nova. E ter também essa percepção do autoconhecimento. Então, a prevenção, ela trabalha muito nessa visão de empatia. Empatia comigo, de ver que eu não estou bem e que eu preciso de ajuda e que está tudo bem eu pedir por ajuda, porque algumas pessoas não conseguem e não querem, por preconceito, pedir ajuda. Tem pessoas que identificam que não estão bem, mas atribuem responsabilidade a qualquer outra coisa, ou material, ou pessoas, que aquilo vai passar e eu não vou pedir ajuda, como também eu não ter esse conhecimento do outro, de, olha, o que nós podemos fazer por você? A prevenção, eu acho que vem disso, a Jaque falou muito, o autoconhecimento, de você se autoconhecer e falar, não, isso não tá legal, eu não tô bem, tá tudo bem, eu não me sentir bem agora, isso não é minha sentença, eu posso, se tem um problema, eu posso melhorar ele, posso buscar uma solução. E o conhecimento também em geral, porque você pode também fazer a sua parte na sociedade, né? Isso eu acho que é o mais importante, você ser humano, empata, não tô falando também em excesso também de empatia, né? Porque a pessoa diz, você vai estar sempre sorrindo, sempre se doando. Sim, não é assim. Mas você tem mais humanidade de ver que o problema do outro não é igual ao seu, vai além, que você pode não sentir da mesma forma que ele, mas que a dor dele também é válida.
Não entrar nesse processo de competição. Nossa, eu sofro é muito uma mais que competição. você, então. Não é uma competição. Entrar nessa. Não, ai, mas eu sofro muito mais que você, eu preciso de Sim. ajuda. Não estamos falando de uma competição. Nós estamos falando que cada um precisa da ajuda que há com base na sua Nessa necessidade. prevenção, o autoconhecimento e o conhecimento, a escuta com amor, né? É muito importante. Mas também tem os canais, né? As políticas As públicas, políticas né? públicas. Escola, assistência social, saúde, Tem também o esporte. CVV, né, que é o Como Vai Você, é um 188, que tem tanto, principalmente por telefone, não tô legal, tô com uns... Eu não conheço. O CVV Não. é a abreviação de Como Vai Você, é uma política pública, né? E você pode ligar, o telefone é 188. Inclusive o Whindersson Nunes, aquele humorista, ele teve, acho que depois que ele explanou ali, que teve, né, depressão, tudo, seríssimo. Ele teve uma das vezes que ele tava com pensamentos muito ruins, que ele não tava num dia muito bom, ele liga. E tem voluntários que conversam com você, né? É uma válvula de escape, é sua rede de apoio. É uma rede de apoio muito legal. E tem também os pontos, né, os físicos, principalmente cidades maiores, tem, né, o ponto do CVV, tem os horários de funcionamento. Eu acho muito legal isso, porque às vezes também tem essa coisa de você travar, de você falar com as pessoas que você conhece, por vários medos. O medo de ser julgado eu acho que é o maior. De você falar a verdade do que você está sentindo e você ser desdenhado. Acontece muito. A gente tem que ser realista. Ser Acontece podado também, né? Ser Não, podado. tá bom. Aham. Vamos lá, vamos fazer uma comida, alguma outra coisa que passa. Que passa, né? Eu já Como escutei se fosse uma febre. Ah, isso que passa. Eu já escutei. É como se você fosse desocupada. Sim. Falta ocupação na Você sua precisa vida. praticar o esporte para você poder melhorar, vai ser sua cura, você precisa se movimentar. Mas não é assim, Você tem não dia que consegue eu não levantar da consigo, cama. não Não consigo. consigo escovar o dente. Você não tem motivação. Então, assim, tem os canais aí de ajuda, tem a rede de apoio, mas esse do CVV, pra mim, eu acho que é uma coisa bem legal, porque você conversa com uma pessoa desconhecida, que você não tem esse medo de ser julgada. E você sabe que ela tá ali exatamente pra isso, porque ela tem uma bagagem pra te agregar. É muito, muito legal. Eu não conhecia, não. Eu acho interessante até para nesse mês, né, que a gente está falando, né, a gente trouxe a campanha, né, para divulgar. Eu acredito que, por exemplo, na minha escola, não ouvi falar, né, é uma campanha interessante para levar para os meus alunos, né, porque a gente tem isso, grande índice na juventude, né, de automutilação, né, de esse assunto ser muito abordado e muito necessário ser abordado, né. Ô Amanda, o papo tá maravilhoso. Mas eu gostaria que você trouxesse agora, você participasse do nosso quadro, que é o Fala Mais Baixo. Certo. Fala Mais Baixo é o momento aqui, é o espaço, é a hora do seu espaço, do seu momento. Para você gritar para o mundo tudo aquilo que todo mundo, a sociedade, o mundo todo falou para você, Amanda. Fala mais baixo. Agora é a hora de você falar bem alto para todo mundo sobre isso, sobre a sua vida, sobre o que você quer gritar. Certo. Bom, o que eu mais assim, ouvi do Fala Mais Baixo era de quando eu expressava a minha dor e sempre falava, não fala besteira, para de ser problemática. A gente escuta muito isso, né? Principalmente por a gente ser mulher, a gente acha que tem esse fardo que entra também a TPM, a famosa e romantizada e banalizada TPM. Não tá banalizada. Que agora temos nem todo mundo sabe, mas tem a TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, que é uma TPM potencializada, né? Meu Deus. A gente sofre. E ele é uma mistura daquela TPM, não só de sintomas físicos, mas emocionais. Muitas mulheres têm que recorrer à medicação psiquiátrica para tratamento, porque os casos de suicídio feminino é principalmente nessa época. Não é uma coisa banal, sabe? Não é um estresse. É sério. É hormônio, gente. É hormônio, incapacita. E só o que eu queria que... Só não, né? Tudo isso que eu queria que as pessoas tomassem. Se informem, gente. Conhecimento. Para você ser um ser humano melhor pro mundo. Porque o mundo precisa. Tá um mundo muito difícil. Muito agressivo, muito
caótico e não há saúde mental que resista a isso. Muito individualismo, as pessoas, a forma de acesso está muito mais fácil, está tudo muito acessível, mas ao mesmo tempo está tudo muito distante, está tudo muito individual, né? Então as pessoas elas estão se tornando muito egoístas, muito individualistas e imediatistas, e as coisas não são dessa forma. E principalmente você não tem que aceitar tudo agora. Tá tudo bem você falar, não tenho informação suficiente, não sinto dessa forma, mas você ser interessado o suficiente para ir se aprofundar nisso. Para ir além, né? A gente falando sobre essa questão do imediatismo, para não aprofundar muito, mas para trazer isso, né? A gente dissemos muito sobre rede de apoio, sobre esse assunto, essa pressa que está no mundo, está aqui, está no ar, é o que mais dificulta no processo dessa campanha tão forte, tão essencial de valorizar a vida. A vida ela tem um ciclo, ela tem a velocidade dela ideal, e a minha não é igual à sua, que não é igual a da Jaque. A minha velocidade é uma, e eu não posso chegar pra você, vamos, levanta, vamos fazer um exercício, vamos, que assim você vai sarar, você vai curar. Pra mim funcionou desse jeito, pra você vai funcionar também. Não é assim. Né? Então eu acho que também se colocar no lugar do outro é um lugar muito difícil. Você não precisa aprender de um dia pro outro, mas você pode olhar pro tempo do outro, pro espaço do outro, né? E colocar à disposição, mas na velocidade dele. É importantíssimo. A gente acha que tem que tomar. A gente não nasce pronto, né? A gente está em constante evolução, em constante mudança. Exato. E essa parte. E não tem idade. Não tem idade. Estar travado ao conhecimento. Não é porque você é um senhor de 75 anos que já viveu mundos e fundos e tudo, que você tem que estar fechado, bloqueado para a nova realidade, para novos conhecimentos. Não, enquanto nós estivermos vivos, nós temos a responsabilidade. Essa é a palavra mesmo a ser atribuída. A responsabilidade de estar aberto à aprendizagem. Eu realmente só desejo para as pessoas que passam pelo mesmo que eu, ou que têm alguns transtornos diferentes do meu, porque a gente não sabe que não é só depressão, tem ansiedade, tem outras coisas, né? Que realmente elas possam encontrar esse apoio, essa coragem, porque é uma força. Você tem que ser muito forte. Eu espero que essas pessoas encontrem essa força. Porque depois que você descobre o tanto que a vida é linda, apesar dos obstáculos, é um tanto de gente legal, principalmente vocês. Nossa, é um prazer, uma honra ter amizade com vocês. Assim, não sintam vergonha. Por mais eu sei que é difícil, às vezes as pessoas que você convive em sua família, às vezes o seu núcleo de amigos não tá legal, mas tudo bem. Ou vai passar, você vai encontrar muitas pessoas no caminho, a vida é linda e a gente tem muito recurso, se Deus quiser ainda vai ter muito mais, né? Nossa, a dor é momentânea, da mesma forma que a alegria também é momentânea. Sim. E que muitas coisas acontecem, né, na nossa trajetória para nos fortalecer e nos atribuir esse conhecimento, para que nós passamos isso para frente e não para ficarmos resguardados com todo aquele sofrimento. Não, vamos passar para frente, vamos atribuir conhecimento e oferecer isso às outras pessoas. Vamos formar a nossa rede de apoio também. Nenhuma dor é eterna e toda dor é válida. Eu acho isso muito importante, né? Que ninguém se sinta sozinho nisso. Pelo menos não comigo, que se alguém quiser conversar comigo, eu tô sempre aí, né? Eu espero fazer a diferença. Amanda, que encontro mais gostoso. Muito obrigada pela sua participação, por essa energia que está aqui, que só quem está aqui está sentindo o quanto está gigante e potente. Como você, leve, alegre, iluminado. Bom, eu agradeço. Obrigada, viu? Foi um prazer. O prazer foi todo meu, eu estou muito feliz de estar aqui. Que a gente possa ainda construir e se agregar muito ainda, né? Porque tem muito chão, a gente fala som, né? Bem reduzido perto de tudo que a gente tem para falar, né? Com certeza. Que esse projeto de vocês ainda se espalhe pelos 4 cantos. Assim seja. Muito obrigada. Você é específica aquela pessoa. Eu te apresentei para ela assim, ela é aquele ser humano cristal, onde ela chega, ela faz a diferença.
ela atribui ali uma alegria pro outro muito grande. E muitas vezes eu gostaria que você não tivesse essa responsabilidade que a gente te atribui muitas vezes disso. E que a gente também possa, né, nos ancorar uma outra e formarmos a nossa rede, né, conforme vamos passando aí pela vida, pela nossa trajetória. E muito obrigada, né, Bianca? Obrigada por dividir essa vida comigo. Eu que agradeço. A gente tem uma vida, né? Foi lindo, foi lindo.